Meus amigos, vamos falar desses três temas hoje. Não sou especialista em nenhum deles, mas à medida que o curso do Albrooks vai se aprofundando, né, ele vai abordando com muita clareza e sabedoria, né, esses pontos aqui. E aí, já adiantando, né, o Albrooks fala o seguinte: o mercado ele está sempre num ciclo sem fim. Então, à medida do tempo, ele vai reciclando os seus ciclos, né? Aqueles ciclos que a gente já está acostumado aí a comentar. Então, baseado em padrões de price action, padrões do preço na movimentação, né? Eu vou trazer hoje dois padrõezinhos, né, que o preço ele fez hoje, nesse dia, dentre vários todos os outros, né? Mas dois chamaram muito a atenção. E aí, se alguém percebeu, a gente vai tratar disso aqui daqui a pouco. Padrão operacional, eu pesquisei aqui no Google, mas eu pesquisei mais especificamente, né? Vamos ver aqui, ó. Padrão operacional, ó, baseado, né, no day trade. O que é um padrão operacional? É um conjunto de regras técnicas e de gestão de risco que define quando, como e quanto você vai operar no mercado. Beleza? E um padrão operacional robusto, ele não se baseia em achismo, e sim em consistência e controle emocional. Então, por aqui, ó, nessa última frase, a gente já percebe duas coisas. Não se baseia em achismo, porque é um conjunto de regras técnicas para tomada de decisão. E depois está aqui, ó, depende de quê? De controle emocional. Baseado nisso, a gente já tem aqui um padrão comportamental. E o que é esse padrão comportamental? Padrão comportamental emocional, praticamente a mesma coisa. Conjunto repetitivo de reações, pensamentos e comportamentos automáticos desenvolvidos ao longo da vida, ao longo do tempo. São influenciados por experiências passadas, traumas e ambiente familiar. Eles moldam como os indivíduos reagem a situações, podendo gerar comportamentos defensivos, né, controle, medo, queixa. Né? Então, ele pode gerar aqui, pessoal, esses padrões de comportamento, tanto padrões positivos, reações, como reações negativas. Reconhecê-los é essencial para a inteligência emocional e mudança, ou seja, nós podemos também alterá-los. Então, o autoconhecimento é importante para isso. E o que é que o nosso mestre Albrooks pensa disso? Eu trouxe aqui umas anotaçõezinhas. Ele fala o seguinte, olha só. As minhas três principais regras. Quais são as regras do Albrooks? É claro, né? São um exemplo. Minha primeira regra é não perder dinheiro. Ou seja, ele fala o seguinte. Não perder dinheiro é não fazer nada estúpido. No nosso português, né, popular, não fazer cagada. A segunda regra que ele segue com toda fidelidade, ganhar dinheiro. E a terceira regra, essas duas regras que ele fala que ele observa todos os dias, porque fielmente ele está preocupado com isso aqui. Primeiro, não perder dinheiro. Então, para não perder dinheiro, ele não vai fazer nenhuma burrice, nenhuma estupidez. Segundo, ganhar dinheiro. E terceiro, isso aqui ele fala se acontecer, beleza. Se não acontecer, não tem problema. É ganhar muito dinheiro. Essa aqui é a menos importante, mas as duas primeiras é o que ele leva muito em conta todos os dias. E aí tem mais uma outra anotaçãozinha que ele fala, ó. O preço, pessoal, ele é verdade. Não importa se não faça sentido para você. Porque às vezes suas emoções não estão dizendo ou não estão alinhadas com o mercado. E aí você acha que o mercado está fazendo outra coisa, está tentando muitas vezes, né, operar por achismo, e o preço não é achismo, né? Padrão robusto não se baseia em achismo. Padrão de price action não se baseia em achismo, beleza? Então, seguindo, o preço ele é verdade e não seu instinto. Não o que você acha que seja verdade ou que seja probabilidade. Terceiro, você opera o que você vê e não o que você torce para ver. Baseado nisso aqui, ó, as nossas emoções elas não podem interferir na nossa tomada de decisão. Se nós temos um padrão operacional bem estruturado e bem definido, a gente, pessoal, precisa fazer o que com isso aqui? Ó? Padrão comportamental, eliminar o padrão comportamental negativo, aquele que nos influencia, o medo, a ansiedade, seja lá o que for. Então, pessoal, vamos agora falar de preço? Hoje,
olhando para o mercado, né? A gente já volta ali para falar daqui a pouco. Hoje, assim, só para trazer para vocês, ó, hoje eu fechei no 0 a 0, né? Vamos ver aqui. O que houve? Não tem nenhum dado disponível. O Profit está travado aqui. Mas vou mostrar para vocês, ó, o preço ele já abriu com essa enorme barra aqui, ó. Quantos pontos dessa barra? Vamos ver. 1.350 pontos, né? Menor que a barra de ontem, mas é uma barra muito grande ainda, né? Eu não estava aqui nesse momento, pessoal. Quando eu cheguei no mercado, o preço já estava aqui, ó, nessa terceira barra. Estava na rua, fui no mercado, comprar algumas coisas para fazer o almoço. Quando eu chego aqui, o mercado já estava nessa terceira barra, então não tinha mais o que fazer. Já entrou em modo sempre vendido, não teve rompimento aqui na segunda barra, mas a terceira rompeu. Modo sempre vendido. O que eu vou esperar agora? Esperar alguma oportunidade para eu entrar. Porque eu tinha aqui, ó, já nesse primeiro momento, uma projeção dessa primeira barra. Então já vamos colocar ela aqui, ó. Projeção dessa primeira barra, já estava aqui embaixo. Então, falei agora, onde nós vamos entrar? De repente, se ele fizer algum tipo de correção, na primeira tentativa, a gente já entra para tentar pegar esse movimento, até aqui pelo menos. Eu tinha uma outra situação aqui, deixa eu ver onde estava. No diário, sim, no diário, ó, depois que eu cheguei, eu fiz meus estudos e vi que isso aqui era um possível triângulo. Ó, se a gente for definir isso aqui, vocês concordam comigo que pode ser um triângulo? Então, no triângulo, o que a Brooks fala? Se você tem um triângulo, ele não pode ser uma bandeira final, está no final de uma tendência de alta, pode ser um sinal de reversão. E aí, ó, rompeu, falhou. Ontem já veio para baixo. O que eu fiz aqui? Ele pode gerar esse movimento, ó, de ontem para baixo. Porque se eu for colocar lá nos 5 minutos, o que eu tenho aqui ontem? Ó? Todo esse movimento. Ó. O mercado aqui lateralizou, depois ele veio e fez esse movimento. Se eu tive aqui hoje um rompimento muito forte, eu posso projetar esse alvo aqui para baixo. O mercado, acho que ele não foi hoje pagar. Não foi, tá vendo? Bem aqui embaixo. Então, o que eu fiz aqui? Projetei, no primeiro momento, o alvo dessa primeira barra do dia, tá vendo? Eu estava com esse segundo alvo aqui. Talvez o mercado não viesse hoje. Como eu tinha esse triângulo, né? Que o mercado rompeu nesse dia aqui, falhou. Ele volta para dentro do triângulo. Aqui ele voltou para testar o meio do triângulo. Se ele passar aqui do meio do triângulo, que seria o vértice, o Brooks fala que quando você vende no triângulo, quando o mercado falha o rompimento dele, ele vai voltar para buscar o meio do triângulo, que seria esse vértice aqui. Já tinha dado o alvo. Se ele passar direto, ele vai buscar aqui o fundo do triângulo. Então, estava de olho nisso aqui também. Então, quando o mercado fez esse movimento aqui, ó, deu essa barrinha de correção e fechou essa primeira tentativa de retomar a tendência, eu vendi aqui. Olhando para onde? Justamente para esse fundo desse triângulo aqui, ó. Então, por quê, pessoal? Porque o stop está aqui, ó, é aqui em cima, não tem como. Eu não tenho como colocar um stop aqui, vender nessa barra, porque o mercado pode chegar aqui, ó, testar a média, voltar, fazer uma correçãozinha igual ele fez ontem, e depois ele vir buscar aqui. Então não tem como eu botar um stop logo aqui. Onde seria o stop? Aqui em cima. Só que é um stop de 2.000 pontos, 2.100 pontos, não tem como, né? Só loucura. Então qual seria o stop razoável aqui, mais ou menos, né? Pegando aqui nessa 50% do dia, seria mais ou menos aqui, ó, stop razoável. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui em cima, stop de 1.000 pontos mais ou menos, seria isso. Então, razoavelmente, ó, eu pegaria 1 para 1. Se fosse pegar aqui o alvo no fundo do triângulo, estaria mais ou menos aqui assim. 1.800 pontos, 2.000 pontos, mas eu não ia arriscar tudo isso. Mas pelo menos 1 para 1, porque eu sei que o mercado poderia ir. Por que ele poderia ir? 1 para 1 aqui. Porque a gente sabe que o mercado está fazendo aí todos os dias 4.000 pontos. Então, se o mercado tinha feito, está andando 4.000 pontos, aqui ele já tinha dado 2.000, ele poderia andar mais 2.000 aqui, ou mais 1.000 pontos que seja, entendeu? Então, faria sentido eu usar aqui um stop acima dos 50%, para me manter protegido. Eu estava até acima da média um pouquinho, ó, 1.000 pontos aqui, para buscar aqui mais 1.000 pontos para baixo. Então, faria sentido total aqui fazer isso. Então, entrei pensando nisso. E aí, quando o mercado, ó, que onde eu vendi, essa primeira barra, ela já rejeita o fundo. É claro, o primeiro alvo é aqui, né? Eu estava olhando para isso também. Quem faz uns scalps mais curtos, faria aqui. Só que não faz sentido, tá, pessoal? Eu
entrar com o stop, ó, aqui em cima, acima dessa linha rosa, e querer pegar aqui quantos pontos? 200 pontos, ó. Então não faz sentido eu pegar 200 pontos. Aqui no longo prazo eu vou sair negativo, porque na hora que eu tomar um stop de 1000 pontos, eu vou ter que trabalhar 5 dias para pagar. Então não faz sentido eu pegar 200 pontos, beleza? Faria sentido pegar aqui, ó, 560 pontos, que seria o alvo dessa primeira barra aqui, o movimento projetado. Faria algum sentido? Faria sim. Só que ele nem chegou lá. Por quê? Antes dele chegar lá, o que acontece aqui? Ó, ele rejeitou, eu ainda segurei o trade, né? Vamos deixar no stop. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se essa barra não for lá em cima, vamos ver. A próxima pode vir para baixo. E de fato a próxima veio, ó. Essa barra aqui, ó, deixa eu apagar essa linha aqui. Essa barra aqui, ela rompeu o fundo do dia. Tá vendo? Essa barra aqui, ela rompeu aqui um tique, eu acho, mais ou menos. Um tique, essa barra rompeu essa mínima aqui, ó. O que eu esperava aqui, então? Agora, pronto, já que rompeu, eu vou esperar que essa outra barra aqui, ó, ela venha fazer esse movimento. Porque é isso que o mercado tem que fazer, né? Se eu estou no modo sempre vendido, ó, que eu falo, eu venho falando, se eu estou no modo sempre vendido, aqui, estou acreditando nesses rompimentos. Essa correção aqui, ó, ela não é suficiente para reverter o preço, para levar o preço para cima. Então, o preço, né, o mercado ele tem que fazer o quê? Agora romper fundo e buscar esses alvos aqui para baixo. Só que não foi isso que aconteceu. Mais uma vez o preço lateralizou. Quando ele rompe aqui, ó, essa segunda barra já volta, ó, aqui para cima. Então, o que o Brooks fala? Se você está vendido, no meu caso, que eu não faço, pessoal, escala de preço. O que é escalar preço? Eu ainda não faço isso. Vender aqui. Se o mercado voltar contra, você vende mais. Se voltar contra, você vai vendendo aqui até... Porque é muito difícil que o mercado ele volte para reverter essa tendência, já que ele está aqui, né, em canal estreito de baixa. É quase improvável que ele vai voltar aqui. Então, por isso que ele fala, você... Opere pequeno, porque se o mercado for contra, você vende aqui no 50%. Se for contra, você vende mais. E aí você vai melhorando o seu preço. Eu não vou fazer isso, né? Não sei fazer, não pretendo fazer e não sei fazer. Então, o que acontece? E aí ele fala o seguinte, se você vendeu aqui, o mercado foi a seu favor, não pegou seu alvo, voltou uma vez contra, foi de novo, a segunda vez, se ele voltar contra, cara, você sai do preço. Porque o mercado, ele tem que andar. Ele foi uma vez... voltou, foi 2 vezes, voltou de novo, cara, sai do preço, sai do mercado, zera a sua operação, reavalie o que você vai fazer, espera um outro movimento. Então, baseado nisso, né, eu me senti à vontade em zerar o trade aqui. Depois ele veio e pagou o alvo apenas dessa barrinha aqui, ó. Aí entrou na notícia, o que aconteceu aí na notícia? Cara, ele foi lá testar 50% ó, no dia. Então, se eu seguro esse trade aqui, ó, o mercado vai lá no 50% e me estopa. Né? Eu segurando esse preço. Então eu preferi sair, zerei. Show? Fiquei aqui mais um tempo olhando o mercado. Precisei sair para fazer o almoço. O pessoal estava cozinhando feijão. Ele entrou nessa lateralidade. Eu saí. Não pude acompanhar mais. Quando eu voltei, ele estava aqui, ó, nessa barrinha. Eu parei para dar uma olhadinha. Estava aqui, ó, pessoal, nessa segunda barra aqui. Ó. Então, quando eu vi esse rompimento, apesar de ter falhado aqui, ó, ele rompeu e já voltou para dentro. Só que aqui tinha um padrãozinho que eu vou falar para vocês agora, o primeiro. Qual foi o primeiro padrão? Nas barras de alta. Toda vez que o mercado ele dá uma barra de alta, ele vem testar a mínima dela. Ó. Ele dá uma barra de baixa. Deu uma barra de alta, o mercado ó, vem testar a mínima dela aqui embaixo. Deu outra barra de baixa, de alta, barra de baixa. Outra barra de alta, outra barra de baixa, veio testar a mínima. Só na notícia aqui, que ele não deu uma barra, não veio testar a mínima aqui, só que ele não deu uma barra de alta na sequência. Ele deu um doji. Então, tinha um padrão seguinte, ó, toda vez que ele dá uma barra de alta, ele dá uma barra de baixa. Barra de alta, uma barra de baixa. Ó, isso continuou até aqui. Quando chega aqui, ele rompe. Quando ele me dá essa barra de alta, aí muita gente comprou aqui achando que isso aqui foi uma cunha, né? Ok. Só que é uma compra, se ele mantém o padrão aqui, ó, barra de alta, barra de baixa, ele responde com uma barra de baixa e vai testar a mínima dela, ó, da barra. Todas as vezes que ele faz isso, ó, aqui, ó, o padrão, ele vai testar a mínima dessa barra de alta. Aqui ele poderia fazer a mesma coisa. Então, pensando nesse padrão aí, por mais que estivesse vendendo, pessoal, eu estou na tendência de baixa, ó, você pode ver. Estou na tendência de baixa aqui. Então,
Estou num canal de baixa. Pensando nisso, eu falei, cara, então ele pode também vir testar o fundo dessa barra aqui, ó, a mínima dela. Então eu entrei vendido a favor desse rompimento, acreditando que isso aqui poderia ser apenas uma correção. Vendi. Só que, o que acontece aqui? Essa barra veio, essa aqui veio, nenhuma veio testar a mínima. Testou isso aqui, já me deu essa barra 37. Fechou uma barra de sinal. Uma barra pequena, mas uma barra boa. E aí o que eu pensei? Cara, eu estou vendido aqui. O que acontece nesse caso aqui? Até então, todas as vezes que deu uma barra de alta, ele deu uma barra de baixa. Esse padrão ele continuou, veio continuando até aqui. Só que aqui agora eu preciso que ele continue. Se ele não continuar aqui e me der, e essa barra romper e fechar positivo, ele quebra o padrão. Perfeito? Então eu tinha um padrãozinho aqui, ó, de barra de baixa, toda vez respondendo às barras de alta. Eu não tive nenhuma barra aqui, ó, de alta fechando consecutiva. O que é isso? Fechei uma barra de alta e fechei a outra consecutiva. Não tive nenhum momento isso aqui, só vintei isso aí, ó, aqui, ó. Nesse momento. Justamente no momento que eu estava vendido aqui, foi que o mercado fez isso. Então, quando o mercado quebrou esse padrão aqui, barra de alta responde com uma barra de baixa, e fechou duas barras aqui, ó, consecutivas, uma acima da outra, aqui eu zerei meu trade, porque agora pode ser uma reversão. Isso aqui pode ser um rompimento de alta. Isso aqui agora pode ser uma reversão. De fato foi uma reversão, mas eu comprei aqui não, porque não estava mais na tela. Quando eu zerei meu trade aqui, ó, tirei no zero, eu levantei, fui lá olhar meu feijão que estava cozinhando. E aí eu saí da tela, e aí eu fiquei acompanhando pelo YouTube, o mercado, né, deu as compras aí, e eu não voltei mais. Eu vim olhar no final da tarde, o mercado já estava aqui, ó. Ele entrou aqui num canal de alta, tá vendo? Na parte da tarde, ele reverteu justamente quando ele quebrou o padrão aqui, pessoal. Quebrou o padrão, rompeu aqui, teve um rompimento, corrigiu, rompeu. Aqui ele deixou outro padrão, que foi o segundo padrão que eu observei, só que eu não comprei porque eu estava... Aqui eu tinha saído da tela, todo esse movimento aqui, ó, eu não estava na tela mais, ó. Ele fez um impulso, lateralizou. Fez outro impulso, lateralizou. Outro impulso, lateralizou. Aqui em cima foi que eu vim olhar a tela. Eu precisava sair na rua, eu vim olhar. O que eu identifiquei aqui? Outro padrãozinho claro. Padrão, canal de alta. A gente está vendo, né? O mercado fez um canal de alta aí. Só que ele fez aqui, todas as vezes que ele rompe, ele volta para dentro do rompimento, tá vendo? Ele lateraliza aqui e fez uma correção complexa. Depois ele rompe de novo, aqui em cima, ó. Essa máxima, ele volta para dentro do padrão, aqui, ó, dentro do rompimento. Aqui, ó, rompeu. Ele rompeu, ele voltou para dentro do rompimento. Rompeu aqui de novo, ó, ele volta para dentro do rompimento. Esse aqui é um padrão escada. O que o Brooks fala aqui? O padrão escada é, ele rompe essa máxima, rompeu. No pullback, ele volta para dentro do rompimento. E aí ele rompe de novo. No pullback, ele volta para dentro do rompimento. Rompe, no pullback, ele volta para dentro do rompimento. O Brooks fala, quando você tiver um padrão desse que você identificar, você pode vender aqui, se você não estiver confortável em comprar. O mercado ele vai fazer uma correção. Aonde? Nesse caso de hoje aqui, ele fez uma correção até a média. Todas as vezes que ele rompia, ele voltava até a média para corrigir. Então eu tentei aqui, ó, ainda quando eu estava no final da tarde, eu projetei essa barrinha aqui para cima, que ele rompeu, tá vendo? O topo dessa lateralidade aqui, que foi a barra de notícia. Quando ele rompe aqui, o topo da lateralidade, tá vendo aqui? Deixa eu ver aqui. Essa barrinha aqui, ela rompe. Ou seja, qual que é o padrão aqui? Se ele rompe, ele volta para dentro. Se ele rompe, ele volta para dentro. Aqui. Então, poderia manter o mesmo padrão aqui. O que eu fiz aqui? Eu não consegui vender aqui, né, nas máximas, porque eu achei que ele pudesse vir até o topo do canal. Se a gente pegar aqui, nós temos um canalzinho. Deixa eu apagar essas... Tinha projetado esse canalzinho aqui, ó. Lá para cima. Copiei. Aqui assim mais ou menos. Fiz isso. Então o que eu fiz? Bom, agora que nós estamos aqui, ó, no topo dessa lateralidade, poderia ser aqui também, ó, se a gente for observar. Aqui tá errado, né? O que o mercado está fazendo aqui, ó? Pegando essa lateralidade aqui, ó, estava fazendo um canal de alta. Poderia ser um triângulo, um modo de rompimento. Isso aqui que é o modo de rompimento, né?
Ontem eu falei errado aqui, ó, que o mercado, isso aqui estava em modo rompimento, e aqui está em ciclo de rompimento. Teve até um colega aí que me ajudou, ele até me lembrou, o mercado quando está se rompendo mínimas ou rompendo máximas, é ciclo de rompimento. Nós estamos no modo sempre comprado aqui, e aqui em modo sempre vendido. Modo de rompimento é isso aqui, ó. O mercado está dentro dessa lateralidade, ele começa a fazer aqui uma espécie de um triângulo, né, macro, ele rompe e ele falha. Então aqui é modo de rompimento. 50% dele romper para algum dos lados, né, quando ele está dentro de uma lateralidade. A partir de 20, 30, 40 barras ele começa a entrar em modo de rompimento. Eu até alterei aqui ontem, ó, que estava. Eu até alterei aqui meu slide para ciclo de rompimento, tá vendo? Ciclo de rompimento estava modo de rompimento. Até nesse vídeo aqui, ó, eu tinha gravado ontem, estava modo rompimento. Aí ele me falou, eu lembrei disso e alterei. Mas voltando para aqui, ó, eu tentei pegar uma venda não aqui na máxima, mas eu botei aqui em cima, perto do topo do canal. Por quê? Se ele viesse aqui fazer mais uma puxadinha, como ele fez aqui, ó. Aqui ele fez, ó. Ele rompeu aqui e aí fez mais uma puxadinha para cima e depois voltou para dentro do rompimento. Aqui eu falei, bom, vou tentar vender por aqui, em cima. Por aqui eu botei minha ordem mais ou menos por aqui. Se ele vier aqui, ó, ele vai voltar para dentro do rompimento. Mas aí ele não chegou não, ele só caiu. Então, meus amigos, para finalizar o vídeo, que já ficou muito longo, eu preciso ter isso aqui, ó. Conhecendo, né, um pouco dos padrões do Price Action, eu preciso ter um operacional muito bem definido, muito bem estruturado. Quando eu entrar, eu preciso saber onde é o meu alvo, onde será o meu stop. O que eu vou fazer depois que eu entrar se o mercado não for a meu favor. E para isso, o meu padrão comportamental a gente tem que estar muito bem ajustado. Porque eu vejo o pessoal falando, comprei ou vendi, e qual que é seu alvo, né? Qual que é a sua meta do dia? O que você vai fazer? Não sei, deixei lá para ver. Fiz um parcial, vou deixar para ver. Então, não consigo entender, né? Como que é esse operacional, né? Como que esse operacional ele foi definido? Né? Será que tem um padrão? O jeito que a gente opera, que senta para operar todos os dias? Nós sentamos para operar do mesmo jeito todos os dias, ou cada dia eu opero de uma maneira diferente. Tem dias que eu deixo um alvo curto, meu alvo, tem dias que eu quero pegar um alvo longo, tem dias que eu zero meu trade antes da hora. Então a gente precisa manter um padrão comportamental todos os dias para que a gente consiga ter resultado diante do padrão operacional, diante do Price Action, beleza? Então, bom fim de semana, fique com Deus.